Olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Olá! Olha, poucos setores sociais são tão visados pelo movimento revolucionário liderado pela esquerda identitária no Brasil como a educação. E isso não ocorre por acaso, ao contrário. Há pelo menos 4 décadas, a esquerda brasileira aplica na prática o pensamento do cofundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. A ideia era que a revolução deveria ocorrer primeiro na mudança cultural e no senso comum das pessoas. Num primeiro momento, aceitando o socialismo. E no segundo, os socialistas ocupando os espaços na sociedade, para que quando a hegemonia fosse atingida, aí sim ocorresse a revolução, segundo Gramsci, sem grandes resistências. Um método com um potencial de ser ainda mais eficiente quando aplicado numa classe como a educação, onde há o domínio das referências de formação de pensamento. Isso vai desde a educação básica, passando pelo ensino fundamental 1, 2, avançando no ensino médio, depois ainda mais no ensino superior. Mas assim como em qualquer outro setor social, na educação, também há aqueles que não sucumbiram e ousam remar contra a maré que quase os sufoca. O professor Cláudio Borges Severino Vieira é um deles. Desde 2003, enfrenta os desafios de ser um conservador, atuando como professor na rede particular e concursado nas redes públicas estadual e municipal, onde ministra suas aulas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Hoje, o nosso bate-papo é com ele. Fica conosco, acompanhe essa experiência. Então, para a gente começar, Cláudio, conta para nós, assim, você sempre achou que você se identificou, você sempre percebeu que você tinha conceitos, valores conservadores ou não? Como é que foi essa sua descoberta pessoal? Então, Gi, eu venho de uma família pobre, bastante simples, né? Na minha família eu fui o primeiro dos parentes mais próximos a fazer um curso universitário. Aí depois de mim vieram outras pessoas. Então, assim, não tinha muito essa consciência do que é ser um conservador, do que é ser um progressista. São coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada de vida, de estudos, experiências, vivências, né? Eu fui aprendendo isso. Mas na minha criação, mesmo que a gente não tivesse esses conceitos bem definidos, a minha família, em termos de postura, de comportamento, é uma família conservadora, e eu sou conservador desde criança, só que eu vim descobrir isso mais tarde, à medida que eu fui estudando, fui vivenciando as coisas, aprendendo, né? Como eu não gosto do Paulo Freire, mas ele diz que a gente tem que sair da consciência ingênua para a epistemológica. Então, à medida que eu fui chegando mais pertinho dessa consciência epistemológica, aí eu tive a convicção, a certeza e a consciência que eu sou um homem conservador. O ser professor, ele era um sonho já, essa carreira, ou também ela entrou na sua vida aos poucos e você foi se descobrindo aos poucos? Gi, é uma coisa bastante engraçada. Uma pessoa que mudou muito a minha vida foi o Olavo de Carvalho, sem eu nunca ter conhecido ele, né? É igual Raul Seixas fala, os homens passam, mas as músicas ficam. Os filósofos passam, mas a obra deles fica, né, para sempre. E o Olavo de Carvalho foi uma pessoa assim, que foi bastante importante na minha vida, porque muita coisa que me amargurava, que eu não conseguia entender, que mexia comigo, e eu procurava saber e não sabia, eu comecei a descobrir a partir dos livros dele, e a partir de alguns alunos, discípulos dele, que hoje estão fazendo um trabalho lindo, né? Ana Campanholo, principalmente, Padre Jorge. Então, comecei a acompanhar um pouquinho da obra do Olavo, da Ana Campanholo, eu já li os 2 livros dela,
ela já publicou, acompanhei muitos vídeos, algumas coisas do Adriles na Jovem Pan, e outros alunos do Olavo, e eu tenho aprendido muito, Gi. Então, assim, me ajudou muito a entender o mundo. E tem um dos livros do Olavo que ele fala que existe pessoas que insistem a vida toda numa coisa, vai tomar prejuízo, as pessoas vão ficar com raiva da pessoa, ela vai ser excluída, vai ser marginalizada, mas ela nunca desiste. E ele chama isso de o sentido da vida. É como se a gente tivesse uma missão nesse mundo, e se a gente não conseguir cumprir essa missão, a gente fica incomodado, né? Acho que é um pouquinho da história do Olavo também, que ele foi muito perseguido, denunciou esse Fórum de São Paulo, expôs essa esquerda no Brasil, foi sempre perseguido e nunca desistiu. E eu acho que, para mim, é mais ou menos um sentido da vida, essa questão de trabalhar com a educação, de trabalhar com informações, é uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Eu sempre fui um pouco, não um rebelde sem causa, mas eu sempre fui muito rebelde no sentido de não aceitar as coisas que me falam sem me provar que aquilo é verdade. Então, eu sempre tive essa necessidade. Se uma pessoa me falou uma coisa, então ela tem que me mostrar que é aquilo mesmo. E quando eu fui estudar na educação básica, ali na década de 80, né, quando Paulo Freire começa a levar a luta de classe para dentro da escola, e a pedagogia dele começa a ganhar bastante força, e também quando vem a fundação do PT, o PT como um partido de esquerda, seguindo as orientações da esquerda internacional, começa a se infiltrar no meio da educação, inclusive dos sindicatos. Então, eu comecei a perceber essa questão na escola. Os professores falavam certas coisas, eu não entendia nada de política, mas eles falavam certas coisas e eu ficava assim, gente, mas será que é isso mesmo? É diferente do que eu aprendi fora daqui. Alguma coisa tá chocando informação. E à medida que eu fui ficando adolescente, eu comecei a comprar livros. Perto do Mercadão Municipal aqui em Uberaba, tinha um senhor que tinha uma espécie de banca de camelô que ele vendia muitos livros. E tinha uma coleção dele, assim, que eu bati o olho e falei, vou comprar. É aquela coleção Grandes Líderes, que pega os principais líderes da história, de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, conta a história deles, o contexto político e tudo mais, comecei a ler e apaixonar naquilo. Aí depois, mais tarde, vim começar a estudar filosofia, aprofundar na história, e fui começando a entender como que as coisas funcionam. Então, a vida toda eu sempre ficava chocando com as coisas que as pessoas me falavam. A pessoa me falava um negócio, eu perguntava para ela me explicar, me mostrar que era aquilo, mas ela não sabia me explicar, Gi, porque é aquele adestramento que a esquerda faz. A pessoa, ela introduz dentro dela uma informação, o que ela acha que é uma consciência sobre o mundo, e passa a repetir aquilo sem saber direito o que é. Então, quando você começa a questionar a pessoa, ela não sabe explicar aquilo, ela sente que aquilo é certo, mas ela não sabe explicar, é um senso comum que a pessoa forma, né? Acho que é um pouquinho lá da teoria do Gramsci, de trabalhar com o senso comum das pessoas. Então, a pessoa introduz aquilo ali no senso comum e passa a defender aquilo como uma verdade absoluta. Aí você começa a questionar ela não sabe explicar aquilo, não sabe de onde vem, não sabe direito o que é, não sabe efeitos de causa e consequência. Então, eu ficava questionando, minha vida toda. Eu fui considerado um cara muito chato, né, porque eu nunca aceito as coisas em chegar e me falar, eu sempre questiono. E eu nunca achava resposta, porque as pessoas defendiam as coisas e não sabiam me responder. E como eu vim de uma família, igual eu te falei, que é uma família mais simples, não tinha muito acesso à informação, eu tive que ir correndo atrás dessas informações e aprendendo aos poucos. Então, eu acho a educação um meio muito estéril no sentido de conhecimento, por mais contraditório que possa parecer. O que eu sinto na educação é o seguinte, as pessoas defendem certas ideologias como se fosse a verdade absoluta. Aí, quando a gente senta para conversar com a pessoa e começa a questionar ela fica toda perdida. Ela não sabe de onde vem aquilo, não sabe para onde vai, não tem fundamentação teórica. É, assim, com todo respeito, uma forma de adestramento. A pessoa ela passa a agir de uma determinada maneira, quase que por instinto, não pela consciência, pela razão. Então, eu tenho visto isso muito. Inclusive,
nos meios que eu trabalho, nas escolas que eu trabalho, eu sou considerado um professor meio chato, porque eu estou sempre questionando e as pessoas estão sempre se sentindo em situação de dificuldade porque não consegue responder esse questionamento, e eu acho que isso mexe com a pessoa também, né, porque ela acredita tanto numa verdade, aí chega na hora de conversar sobre a verdade que ela defende, ela vê que não é uma verdade tão absoluta assim. Que ela nem compreende os conceitos. Então, você acha que você acabou na educação por isso, por essa curiosidade, por essa vontade de buscar a verdade, essa sede de conhecimento? Então, apesar de eu ter vindo de uma família que a gente não tinha uma tradição acadêmica, o meu pai era mestre de obra, a família dele toda de mestre de obras, a minha mãe dona de casa, a família dela trabalha com agricultura, então eu não tinha essa tradição de estudo e de curiosidade acadêmica, mas é igual eu te falei, como diz o Olavo de Carvalho, é o meu sentido da vida. Desde criança é uma coisa que sempre me incomodou, ser questionador, de querer entender as coisas. Agora, você imagina o sofrimento de alguém que quer entender as coisas e vive num mundo que não te dá nenhuma abertura, nenhuma possibilidade de entender o que acontece. Você tem que acatar tudo que as pessoas falam, ou você tem que sofrer curioso, assim, e tentando achar um caminho para descobrir as coisas sozinho. Então, eu sempre quis fazer faculdade. Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser cientista, eu nem sabia direito o que era ser cientista, né? A gente pensa que cientista é só aqueles caras que mexem com aqueles frasquinhos lá, fazer experiência química, mas eu queria ser cientista. Aí, à medida que eu fui ficando adolescente, eu estudei numa escola, inclusive eu voltei mais tarde para trabalhar nela, que era uma escola que trabalhava muito com a questão das ciências sociais, de forma distorcida, mas trabalhava. Escola extremamente influenciada pelo PT, inclusive grande parte da direção do sindicato dos professores do Estado, aqui na cidade de Uberaba, saiu dessa escola. Até hoje, quem está à frente do sindicato é uma ex-professora minha, inclusive, dessa época, e até hoje ainda tem bastante influência da esquerda lá dentro. Então, eu estudei lá, então eles, assim, iam muito para o lado das ciências humanas, ciências sociais, mas de uma forma um tanto distorcida, mas aquilo me chamava atenção. E como eu vim de uma família que vem de uma condição de desigualdade social, dificuldade muito grande, eu acho que eu me apaixonei muito no discurso de justiça social, né? Imagina, um menino pobre, que veio de uma situação de dificuldade, de repente, na escola, ele aprende que existe uma luta por justiça social, onde todo mundo vai ser igual, que aquela situação de dificuldade que você vive vai ser superada, que outras pessoas não vão sofrer o que você sofreu. Então, mexe muito com as pessoas. Inclusive, algumas pessoas que eu conheci que estudaram nessa escola e voltaram como professores depois, passaram mais ou menos pela mesma experiência. Então, aquilo ali mexeu muito comigo. E aí eu já queria fazer economia. Aí eu falei, nossa, assim, economia é uma área que mexe muito comigo, o direito. Aí quando eu estava terminando o ensino médio, uma professora dessa escola me falou, estou dando aula numa faculdade de educação, dou aula no curso de geografia, está faltando professor, é uma área boa, você falou que você está precisando estudar, ainda não definiu a área que você precisa trabalhar, então, acho que pode ser uma boa opção para você. O curso é acessível, realmente era um curso barato, e o curso era acessível, faltava professor, era fácil arrumar trabalho, ela sabia também que eu precisava trabalhar, e eu sempre gostei muito de apresentar trabalhos dela, porque a gente estudava muito os outros países, então, quando tinha que apresentar trabalhos sobre os outros países, falar sobre economia, falar sobre política, revolução, essas coisas assim, eu adorava. Aí eu nem deixava o resto do grupo falar, falava só eu. Aí eu adorava, ficava feliz porque eu gostava de falar, os outros meninos ficavam felizes porque eles ganhavam nota e não gostavam de falar. Aí acabou que eu resolvi fazer esse curso de geografia, fiz o curso e formei. E, assim, eu tive muita facilidade de arrumar trabalho, sabe? Logo no meio da faculdade, eu prestei um concurso para a rede estadual, eram 10 vagas, eu estava no meio do curso, concorri com gente que eu trabalhava há décadas, consegui passar em 14º lugar,
Depois, terminando a faculdade, eu prestei um outro concurso para a rede municipal de Uberaba, consegui passar em primeiro lugar, terminei a faculdade, acho que comecei, trabalhei 2 meses no estado, me chamaram para trabalhar na maior escola, uma das maiores escolas particulares que tem na cidade. Depois saí do particular, prestei concurso para a prefeitura de novo, passei em segundo lugar. Então, assim, para mim foi uma coisa boa. E como eu gosto muito de estudar e trabalhar com informação, então acho que eu estou na área certa. A única coisa que não me faz bem é o mal que a esquerda faz para a educação. Porque, assim, eu gosto de dar aula, eu quero uma escola acadêmica, eu quero uma escola culta e uma escola sem ideologia. Então, eu tive muito problema nas escolas que eu trabalhei, já sofri perseguição, já sofri exclusão, já sofri tudo quanto é tipo de pressão que você imaginar, mas, é igual eu te falei, é o meu sentido da vida, pode me perseguir, pode me maltratar, que eu vou continuar ali. A gente chega lá, mas vamos voltar só um pouquinho aí, naquele menino que lá no final do ensino fundamental 2, ensino médio, foi apresentado aí para esse sistema social que vende a igualdade, e esse menino que se identificou como uma vítima social, e que existe um sistema opressor, aquele menino ali, na verdade, ele estava sendo apresentado à promessa do socialismo, à promessa do comunismo. Isso te levou a alguma militância naquele momento, a ingressar para alguma militância ou não? Hoje eu fui apresentado para não do jeito que eu entendo hoje, mas foi o que aconteceu, né? Eu não entendia na época o que era a luta de classes, hoje eu entendo. Mas eu fui apresentado para a luta de classes sem saber o que é isso. E da forma que me foi apresentado, mexeu muito comigo. Igual eu te falei, assim, nossa, eu fiquei maravilhado de pensar assim, nossa, uma sociedade que todo mundo é igual, que não vai ter pobreza, que ninguém vai sofrer as dificuldades que eu sofro, e nem eu. Que Nossa, sonho! que a minha família vai estar bem. Nossa, que não mexeu demais comigo. Mas durante a época que eu estive na educação básica, eu não me envolvi com nenhuma militância e não me envolvi com movimento estudantil. Eu vim a me envolver foi na faculdade. Ah, tá. Quando eu estava fazendo a faculdade de Geografia. Ah, tá. Então podemos avançar para aí, para a Então, vamos faculdade. lá. Bom, quando eu fui para a faculdade, né, essa escola que eu fui apresentado à luta de classes, lá no... Hoje a gente fala sexto ano, na época era quinta série. Eu saí dela, depois eu retornei de novo no ensino médio. Fiz o segundo e o terceiro ano do ensino médio lá. Novamente, assim, uma forte doutrinação na questão da luta de classe. Quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade, eu fui, assim, muito motivado na questão da defesa dos trabalhadores, na questão de militar pela luta de classes. E quando eu cheguei na faculdade, essa faculdade era uma faculdade nova, uma faculdade exclusivamente voltada para a questão das licenciaturas, eram só cursos voltados para a educação. E lá, como a faculdade era nova, a gente ainda não tinha diretório acadêmico, não tinha movimento estudantil nem nada. E ali eu senti, hoje eu entendo por que na época não, eu senti um interesse muito grande do PT e do PCdoB de se aproximar dos estudantes e motivar a formação de um diretório acadêmico, né, a porta de entrada da militância para dentro da faculdade. E na época, para mim, foi uma coisa incrível. Eu falei, nossa, que legal, né? Tudo aquilo que eu aprendi lá de lutar por justiça social, agora eu vou ser um militante e vou lutar por isso, né? Vou ser um Che Guevara brasileiro e coisa e tal. E aí nós começamos a montar esse diretório acadêmico, e dentro da faculdade tinha uma menina da minha sala que era do PCdoB, e tinha uma outra que era do curso de pedagogia, que era do PCdoB também, era esposa de um outro rapaz que era do PCdoB. E tinha um rapaz que era amigo deles, que queria ser candidato a vereador pelo PCdoB na época. Isso deve ter sido 99, 2000, por aí. Ele tem apelido de Zuzu.
Aí ele queria ser vereador, e o PCdoB ele tem uma penetração muito grande nos movimentos estudantis, isso é coisa histórica. E eles entraram lá, mas eles são virulentos, violentos mesmo, eles chegam e querem dominar o pedaço. E eles forçando a barra, querendo mandar no diretório acadêmico, aí eu peguei, bati de frente com eles, falei, mas pera um pouquinho, vocês nem estudam aqui, quer mandar aqui? Isso não vai funcionar, não. E aí foi o primeiro embate que eu tive com a esquerda, e a primeira vez que eu vi que aquele sonho que eles mostram para a gente lá na educação básica, a hora que a gente vai vivenciar ele, ele não é um sonho, ele é um pesadelo. E aquele discurso de democracia que o PCdoB, o PT, a esquerda faz, é só da boca para fora, porque a hora que a gente envolve com alguma coisa que é do interesse deles, tem duas opções. Ou você obedece, ou eles te perseguem, te massacram. Como eu não obedeço, eles me perseguiram bastante. Na época eu era bastante inexperiente, né? Além de não ter formação teórica para entender direito o que estava acontecendo, eu também não tinha experiência prática. Então, assim, aí eles usam todas as técnicas de desconstrução de imagem, pinta que você é a pior pessoa do mundo, assim, que podem fazer para poder te destruir como pessoa, igual eles fazem, mais ou menos o que eles fazem com o Bolsonaro. Tudo que eles podem fazer para te destruir como pessoa, para passar a imagem que você é a pior pessoa do mundo, que você só age de má fé, que você é responsável até por coisa que eles erram, eles fazem. Então, assim, eles me destruíram na época, foi uma perseguição tremenda, não me impediu de arrumar trabalho, né? Porque, graças a Deus, assim, todos os concursos que eu prestei, eu passei, consegui trabalhar em escola particular, mas foi uma coisa que me criou uma série de problemas dentro da faculdade e depois me criou problemas quando eu fui trabalhar também, porque aquela imagem que eles criam da gente, ela não precisa ser verdadeira. A partir do momento que eles colam um estigma na gente, aquele estigma persegue a gente para onde a gente vai. E para desconstruir isso é bastante difícil, né? Então, ali eu aprendi, foi o meu primeiro choque com a esquerda e a primeira vez que eu comparei teoria com prática. A esquerda é uma coisa na teoria e é outra na prática. Aquela história de praxis que o Marx falava e que o Paulo Freire repete muito nos livros dele, né, um marxista assumido, Paulo Freire, essa história de praxis, de juntar teoria e prática, é só conversa fiada. Teoria é uma coisa e a prática da esquerda é outra. Teoria, eles são democráticos, eles dialogam, procuram as melhores soluções. Na prática, ou você obedece, ou eles te destroem. E aí, passando aí a faculdade, já nas escolas, como é que você começou a perceber a influência do movimento revolucionário sendo aplicado nos conteúdos que são ministrados ali, dentro de sala de aula? Então, Gi, esse aí já é um assunto mais longo, mas vamos lá, vamos tentar organizar aqui por parte para ficar fácil de entender. Mas é um assunto extenso. Então, eu terminei a faculdade, como eu tinha prestado o concurso no meio da faculdade, passado no concurso da rede estadual de ensino, eles me chamaram para trabalhar, me chamaram não, eles chamaram as pessoas que tinham passado para se apresentarem para pegar contrato. Então, eu era o quarto a pegar contrato. Eles chamaram os 10 primeiros para ser funcionário efetivo e o restante para ser contratado. Eu era o quarto para ser chamado e conseguir pegar a aula de geografia. E fui para a escola. Aí eu nem tive uma impressão muito grande da rede estadual, porque foi acho que 2 meses, 3 no máximo. Me chamaram para trabalhar na rede particular e eu peguei uma carga horária pesadíssima. Eu trabalhava a semana inteira, não trabalhava sábado de manhã. Aí você imagina, né? Inexperiente, recém-formado. Aí cheguei numa escola que eu tinha que dar aula, eu tinha que montar apostila, tinha que dar reforço, tanto de trabalho assim, e estudar demais. E essa escola, ela é uma das melhores de Uberaba. Aí mais tarde eles começaram até a fazer material didático próprio da escola, eu comecei a escrever apostila também, que servia para a nossa escola, para a rede da nossa escola, e algumas prefeituras passaram a adotar também.
Bom, ali eu tive o meu segundo choque com a esquerda. É porque a esquerda tem várias linhas, várias tendências. Então, a gente tem a linha clássica, que é a esquerda marxista-leninista, que é aquela que é pegar em arma, derrubar o governo, os trabalhadores pegam em arma, derrubam o governo, tomam o poder, estabelece a ditadura do proletariado. E a gente tem um revisionismo do marxismo, que foi feito pelo Gramsci e pela Escola de Frankfurt, que acreditam que a gente não, eles, né, devem primeiro mudar a cultura para poder fazer com que as pessoas aceitem o socialismo, para depois fazer a revolução, que é o processo que nós vivemos hoje, da guerra cultural. Tem muita gente que fala assim, pausa. sim. Dá só uma pausa pequena aí, Cláudio, porque aqui talvez pode ter muita gente acompanhando esse conteúdo que ainda compreenda a palavra cultura como aquela apresentação de teatro, aquele livro, ou aquela peça aquele filme do cinema, aquela série, né? E aqui nesse sentido que o Cláudio está dizendo, é a essência da palavra cultura, que é o livro que a gente lê, que é o conteúdo que a gente aprende, e não a arte em si, a expressão artística em si. Não é isso, Cláudio? Só para que quem está acompanhando, que é leigo ainda nesse assunto, compreenda quando a gente diz que a esquerda está tentando, com o movimento revolucionário, dominar a cultura do país, dominar a nossa mente, a forma como a gente pensa e o conceito que a gente traz das coisas. Só para a gente traduzir aí a palavra cultura. Isso, já é isso mesmo que você falou. A ideia aqui é o seguinte, o Gramsci, que é um filósofo italiano, e também era político, ele dizia que as pessoas formam ao longo da vida delas, de acordo com o meio que elas vivem, o que ele chama de senso comum. Então, lá na convivência com a minha família, eu aprendi os valores do cristianismo. Então, aqueles valores do cristianismo são o meu senso comum. Quando eu for tomar uma decisão na minha vida, sempre aquele senso comum do cristianismo que eu aprendi com a minha família, ele vai pesar. Eu vou colocar aqueles valores na balança para me ver a decisão que eu vou tomar. Eu vou aprender os valores morais com a minha família ou com as pessoas que eu convivo, e quando eu for tomar uma decisão, aqueles valores morais vão estar pesando. Esse é o senso comum. São os valores que nós introjetamos ao longo da nossa vida, nossa convivência com as pessoas, e que moldam as nossas formas de pensar e as nossas formas de agir. O Gramsci, ele acreditava que tentar fazer a revolução, tentar construir essa nova sociedade socialista, sem mudar esse senso comum, não daria certo. Ele viu que na União Soviética tentaram fazer isso, fazer a revolução pelas armas, sem mudar o senso comum das pessoas. Aí, quando os valores da revolução, que é uma sociedade totalmente nova, entram em contradição com o senso comum das pessoas, com os valores morais, religiosos, familiares que as pessoas têm, as pessoas se revoltam. Aí o governo revolucionário da Rússia, depois da União Soviética, tinha que mandar o exército para reprimir a população. Então, o que o Gramsci pensou? Primeiro, a gente tem que mudar o senso comum, a gente tem que mudar o jeito das pessoas pensarem, o jeito delas agirem, mudando os valores que elas têm. Os valores morais e os valores cristãos e familiares, na cabeça dos revolucionários, são valores para manter esse modelo de sociedade que a gente tem. Se eles querem uma nova sociedade, eles têm que destruir a família, têm que destruir o cristianismo, têm que destruir os valores morais tradicionais e construir novos valores por cima disso. Essa é a guerra cultural, porque o senso comum e os valores, eles são moldados pela cultura. A música, o cinema, o livro, a escola, são alguns elementos culturais que ajudam a moldar esses valores, além da família, da religião e tudo mais. Então, para o Gramsci, a guerra cultural é isso, destruir todos esses valores tradicionais e criar novos valores. E quando esses novos valores são introjetados, o senso comum das pessoas mudou e elas estão preparadas para aceitar a revolução, que é o que ele chama de hegemonia, né?
a hegemonia da esquerda. E o Olavo de Carvalho, inclusive, ele fala que o PT quase conseguiu essa hegemonia no Brasil. O PT chegou num ponto que as pessoas já estavam aceitando muito desses valores da nova sociedade, até que apareceu o nosso presidente Jair Bolsonaro e começou a apontar o dedo para as coisas que estavam acontecendo e foi abrindo o olho das pessoas. E hoje, se a gente tem essa divisão da sociedade em dois projetos de país, dois projetos de poder, é sinal que a hegemonia está quebrada. É por isso que a esquerda detesta o Bolsonaro, né, Gi? Já pensou? A hegemonia estava quase prontinha, estava quase tudo chegando lá onde eles queriam, de repente veio o Jair Bolsonaro, abre o olho do povo e quebra a hegemonia deles. E agora, aí, se ele reeleger, ainda com a grande possibilidade de começar a reverter essas mudanças negativas que eles fizeram na sociedade ao longo das últimas décadas. O Olavo mesmo falava, né, são 30, 40 anos que a esquerda vem trabalhando nessa mudança dos valores, dentro dessa guerra cultural, para chegar no ponto que o PT conseguiu chegar. E agora o Bolsonaro vem aí em pouco tempo, ele deu uma quebrada nessa hegemonia e já começa a reverter muita coisa que eles estavam achando que já estava cristalizado. Imagina, Gi, eu fico pensando aqui, ó, feminismo. O feminismo é um dos movimentos assim mais falados e menos conhecidos. É a coisa mais estranha. Eu até falo muito para os meus alunos, quando eles tocam nesse assunto de feminismo, eu falo, olha, gente, feminismo é a coisa mais falada e menos conhecida. Porque eu vejo professora, vejo escola fazendo trabalho defendendo o feminismo, aí eu chego, vou conversar com essas pessoas, pergunto para elas, quantas ondas tem o feminismo? Não sabe. Me fala uma autora importante de cada onda, não sabe. O que elas defendem? Me fala que cada onda defende, não sabe também. Tudo que as pessoas parecem saber do feminismo é o que passa na televisão, que é uma coisa totalmente desviada do que é verdade. Você quer conhecer o feminismo? Pega os livros das feministas e lê. Lá a gente vê que é bem diferente do que aparece na televisão, né? Então, assim, a gente vê que essa esquerda, eles falam as coisas de uma determinada maneira, mas a hora que a gente vai estudar, vai ver o que realmente é totalmente diferente. Então, Gi, é que eu estava te falando anteriormente, nessa escola, então eu formei, trabalhei acho que 2 ou 3 meses na rede pública estadual, e fui chamado para trabalhar numa escola particular, que é a maior dentro, uma das maiores dentro da cidade de Uberaba. E o mais interessante é que eu nunca deixei currículo, nunca pedi emprego lá, foi indicação de pessoas que trabalhavam lá e me conheciam. Aí um dia ligaram para minha mãe, ainda morava com minha mãe na época, ligaram para minha mãe e falaram para mim fazer uma entrevista. Aí eu peguei e fui. Foi eu acho que mais 4 ou 5. Aí fui, conversei com o diretor, a gente bateu um papo bem legal sobre economia, sobre política, coisa e tal. Aí falou que eu já podia ir trabalhar no outro dia. Aí fui trabalhar lá. Gi, foi o meu segundo choque com a esquerda. Por quê? Na época eu não entendi o motivo, depois eu fui entender. Aquela influência da esquerda clássica, marxista-leninista, de fazer a revolução pelas armas, chegar ao poder, instaurar a ditadura do proletariado, ela estava perdendo força no Brasil. E cada vez mais estava ganhando força o que a gente chama de nova esquerda, que aqui no Brasil é uma cópia mal feita da nova esquerda dos Estados Unidos. Eles são tão criativos que eles copiam tudo que a nova esquerda dos Estados Unidos faz e só traduz de New Left para nova esquerda, porque até o nome é copiado. Então, a nova esquerda estava começando a ganhar força aqui no Brasil e estava se espalhando essas ideias da nova esquerda. E eu fui trabalhar lá em 2003, foi o ano que o Lula assume o poder, e essas ideologias da esquerda passam a ganhar cada vez mais força e a penetrar cada vez mais dentro da educação. E uma coisa assim que eu acho estranho, como que dentro de uma escola particular, que pega alunos das famílias mais ricas da cidade e até da região, classe média alta, alguns de classe média também, baixa, mas muita gente de classe média alta e rica, como que as ideologias da esquerda eram fortes. Na época eu não tinha essa visão, eu vim estudando isso depois e compreendendo melhor.
Então, essas questões de feminismo, movimento racial, movimento LGBT, essas pautas identitárias de minorias, mas chegaram lá arrebentando com força. Eu não falo assim por questão de maldade. Eu sou uma pessoa que eu acho que todas as pessoas têm que ter direito de estudar, trabalhar, progredir na vida. Mas eu não consigo aceitar a forma com que a esquerda propõe isso, porque é um discurso irracional. É uma defesa de uma minoria de uma forma tão irracional que prejudica a maioria. Então, eu acredito que as minorias, sim, elas precisam trabalhar, precisam estudar, ser respeitadas e tudo mais. Mas as minorias não podem se sobrepor às maiorias, elas não podem impor o ponto de vista de mundo delas, o jeito delas viverem e de serem para a maioria da população. Isso é uma coisa ilógica. E o que eu tenho visto desde essa época no discurso da esquerda é isso, é uma sobreposição das minorias sobre as maiorias. Então, se as minorias se sentiam reprimidas e oprimidas, hoje está acontecendo o inverso. As minorias estão reprimindo e oprimindo a maioria. É porque, na verdade, eles querem privilégio. Na verdade, o que eu entendo é isso. Eles buscam privilégio. Sabe aquele ditado antigo que a gente escutava quando a gente era criança? Para você ter esses direitos, você tem que ter deveres. Uhum. Para você ter esses direitos, você tem que ter deveres. Pelo menos eu fui criada assim, né? Sempre buscando equilibrar. Você não vai ter direitos se você não cumprir os seus deveres. E eles não veem assim, né? Eles querem privilégios, privilégios, privilégios. Sempre uma fatia maior, sempre uma fatia maior, sempre uma fatia maior, com desculpa de que está pagando um déficit histórico eterno que nunca termina. Pois é uma das coisas que eu tive choque lá dentro dessa escola, que eu não consigo aceitar. Essa questão desse débito histórico que a gente tem com as minorias pelo que aconteceu no passado. Então, assim, eu discutia muito isso, falava, gente, mas espera aí, eu nunca maltratei nenhuma pessoa negra, eu nunca discriminei nenhuma pessoa negra, eu trato todos os meus alunos igual, me dedico a todos eles igualmente. Agora, falar para mim de dívida histórica, eu nunca tive escravo. A minha família era uma família de pessoas pobres, a gente também nunca teve escravo. Na verdade, parte da minha família é de imigrantes italianos, que provavelmente foram tratados como escravos quando eles chegaram para trabalhar aqui no Brasil. A gente sabe que isso é fato histórico. Então, eu fico tentando entender que dívida histórica é essa, né? E eu não sou advogado, mas eu vi uma questão interessante que o advogado falou um tempo atrás, inclusive um advogado conservador, falou que a esquerda perverte um dos valores principais do direito, que os descendentes não têm que assumir a culpa dos antepassados. Então, por exemplo, meu pai nunca fez isso, mas faz de conta que o meu pai mata alguém. Mesmo, tem razão, eu nunca tinha pensado nisso. Vai com meu pai, faz de conta, ele nunca matou ninguém, faz de conta que o meu pai matou alguém. Eu vou pagar pelo assassinato dele? Então, sei lá, eu não tenho nenhum parente que teve escravo, mas faz de conta que eu já tive. Se meu parente maltratou uma pessoa que veio da África como escravo, chicoteou, fez todas aquelas coisas horrorosas, eu vou pagar pelo que ele fez. Não, mas então, tem toda a lógica isso, porque pensa, existe isso dentro do direito hoje, até com relação à dívida. A pessoa morreu, aquela dívida que ela tem morre com ela. O filho não herda a dívida, ele não tem que arcar com a dívida. E isso vai para outras coisas, você tem toda a razão. Eles pervertem. Nossa, você tem toda a razão, nunca tinha parado para pensar nisso. Muito bacana. Mas a ideia não é minha, é uma ideia que eu vi um advogado explicando um advogado conservador. Estava explicando sobre isso. Né? Não é a minha área, eu não domino, mas me pareceu ter muita lógica, me parece ser injusto, né, a gente pagar por uma coisa que outra pessoa fez. Tem toda a razão. E eu fico vendo outras coisas, assim, que na época também me fazia entrar em choque com essa questão da defesa das minorias. Eu tinha, por exemplo, alunos que eram negros, que estudavam nessa escola particular, que era uma das melhores de Uberaba,
se dizendo vítimas, de acordo com o que a esquerda defende. E eu também dava aula na escola pública, e eu tinha alunos brancos ou de outras raças que estudavam na escola pública, não tinha, acho que 1/10 da condição de vida que o que era negro estava lá na escola particular tinha, e a vítima é o cara só porque ele é negro, independente da condição social dele. Então, assim, são coisas que eu nunca consegui aceitar, sabe? É igual eu te falo, eu não sou a favor de discriminar e nem de maltratar ninguém. Justamente por isso eu não consigo concordar com essas ideologias que partem de questões raciais para jogar a culpa numa parte da sociedade por tudo e colocar a outra parte como sempre vítima e sempre necessário resgatar uma dívida que tem com ela. Eu não consigo aceitar isso. É uma coisa que não entra na minha cabeça. E eu acho que, ao invés das pessoas ficarem perdendo tempo com essa discussão inócua, né, as pessoas deviam procurar se esforçar para melhorar de vida. Poxa, eu tenho tantos alunos aí, eu fico vendo. O mesmo professor, a mesma escola, o mesmo livro, as mesmas oportunidades. Uns aproveitam e outros não. Aí, depois, o que aproveita, as pessoas falam assim, ele melhorou de vida porque ele é branco. O outro não melhorou de vida porque ele é negro, mas eu conheço a história do cara, eu sei que ele fazia e não fazia lá na escola. É igual no meu caso, uma vez uma aluna lançou essa discussão na sala, aí eu falei para ela, gente, eu não consigo aceitar isso, porque no Brasil, a maior parte da população é pobre, se tem uma minoria que é branca, que é rica, ela é uma minoria, porque a maioria dos brancos são pobres, a maioria de todo mundo no Brasil é pobre. Aí contei a minha história, falei, até te mostro uma foto, como que era a minha casa quando eu era criança, uma foto que a gente tem lá, minha casa toda sem reboco, rua de terra, assim, uma condição de pobreza muito grande. Antes disso, ela tinha falado para mim que eu melhorei de vida, tinha uma vida boa porque eu era branco. Falei, eu acho que você está enganado, vou te mostrar uma foto da época que eu era criança, você vai mudar de ideia. Não pensa em quantas horas ficou sem dormir, varando madrugada para ler, para estudar, para trabalhar no outro dia, durante o dia, para pagar a faculdade à noite, né? Uhum. Eles não avaliam nada disso. Mas avançando aí, Cláudio, você tinha dito que você já foi alvo de perseguição. Foi nessa época já que você começa a ser alvo de perseguição por se deparar dentro da sala com conteúdos que você tinha que ministrar e que você não concorda, ou deparar com alunos que ouviam coisas em outras disciplinas e que traziam para a sua aula, e que você via que não era bem por ali, é mais ou menos aí, nessa época? Então, como eu te disse, a perseguição ela começa lá na faculdade. Foi o primeiro choque que eu tive com eles, né? Tem razão. Foi a primeira vez assim, que eu tive uma perseguição muito forte, porque o que eu penso e a minha forma de pensar e agir entrou em choque com a forma deles. Foi minha primeira conclusão que realmente a esquerda é autoritária. De democracia para eles é discurso. Aí, quando eu fui trabalhar nessa escola particular, eu senti isso também, porque, assim, esse discurso de minorias, essas pautas de esquerda entraram muito forte dentro da sala de aula, e como eu te disse, num ambiente que, a priori, a gente pensa que é um ambiente infértil para isso, porque são pessoas ricas, pessoas de classe média alta, então eu pensava assim, gente, mas eu não consigo entender isso. Esse ambiente aqui é infértil para isso. Aí, mais para frente, eu fui entender, lendo Olavo de Carvalho, né, que a prioridade do movimento revolucionário, quando ele vem para a nova esquerda, é atender as necessidades da classe média e da classe alta e trazer essa classe média, essa classe alta para a esquerda. É trabalhar a questão da homossexualidade, né, do movimento gay, a questão do feminismo e essa questão racial. Então, quem está lá na classe média e na classe alta e se acha contemplado por esse discurso feminista, por esse discurso LGBT ou por esse discurso racial, passa a aderir a isso com muita força. Aí, mais para frente, que eu vim entender isso. Então, a pessoa lá que é mulher, é rica, ouve o discurso feminista, se acha com poder.
E a pessoa acha que ali ela está sendo defendida, que ela vai poder fazer e ser uma série de coisas que ela não poderia ser e fazer se não tivesse essas ideias sendo colocadas dentro da sociedade, e assim mesmo para os outros grupos. Então, por isso que se penetrou lá com muita força. E eu sempre tive choque com isso, principalmente quando eu escrevia material didático, eu não aceitava colocar isso dentro do meu material didático, essas defesas minoritárias, dentro de sala de aula também não, e o pior de tudo é a convivência, porque, Gi, é uma coisa estranha. Quando a gente convive no meio das pessoas que adotam essas ideologias, elas falam que a gente tem que primar pela diversidade, respeitar a diversidade, conviver com a diversidade, só que é engraçado, né? Eles não respeitam a diversidade, eles não convivem com a diversidade e eles não primam pela diversidade. Se você pensar diferente deles, eles te massacram. Ou seja, ou você se adapta, ou a gente te persegue. Então, até mesmo na convivência com as pessoas lá, que tinham muito essas ideologias, meus valores começaram a chocar com um deles, e aí veio essa questão dessa perseguição, exclusão. Eu tive até uma fase, assim, que eu fiquei bem para baixo, bem chateado. Aí, mas eu acho que eu tenho uma questão que é o seguinte, toda vez que eu fico chateado com alguma coisa, eu vou estudar mais para entender por quê daquilo. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a todas as pessoas que me perseguiram, todas as pessoas que quiseram me destruir, porque foi as pessoas que mais fizeram eu estudar, que mais me motivaram a entender as coisas que acontecem. E professores militantes? Você já teve choque com eles também, principalmente nessa parte aí que você está dizendo de escrever material didático, né? Professores, assim, que... Peraí, esse material didático aqui não está de acordo com o que eu aprendi, não. Então, Gi, eu tive muito problema com questão de professor militante. Essa escola particular, por exemplo, que eu trabalhei, foi uma delas. Eu lembro de ver material lá que as professoras colocavam, assim, pautas feministas de forma irracional. Até uma vez eu fui questionar com elas, né? Elas colocaram lá que a questão do salário da mulher ser menor do que o homem é uma questão de machismo. Aí eu peguei e falei assim, mas e se for uma empresária, que é dona lá da indústria, dona da empresa? Ela não vai querer se aproveitar das trabalhadoras para pagar menos e ter um lucro maior? Será que a questão é uma questão de machismo ou será que é uma questão da forma com que a economia foi estruturada para funcionar? Porque, na verdade, se a gente pegar lá desde a Revolução Industrial, a mulher foi inserida no mercado de trabalho para fazer a mão de obra ser mais barata. Eles colocaram mulheres, colocaram crianças para trabalhar nas fábricas, porque eles pagavam menos para as mulheres e pagavam menos para as crianças do que pagavam para os homens. Quando as mulheres entram no mercado de trabalho também, no século XX, vai entrar na questão marxista do exército de reserva. Você tem uma oferta maior de mão de obra, salários menores. Eu não sou contra a mulher trabalhar, tá? Eu acho que, igual eu falei, eu sou a favor de todo mundo estudar, trabalhar e progredir na vida. Eu só estou falando assim, a forma com que foi feito, da qual eu não participei e não concordo. Mas se a gente pegar historicamente, foi assim que aconteceu. Mas é porque a história é tão subvertida que a gente tem que explicar, né? Não estou dando opinião, não, gente. Eu estou contando a história. Então, o que vai acontecer? À medida que foram colocando a mulher no mercado de trabalho, foi colocando para aumentar o número de pessoas que trabalham, mais gente trabalhando, o valor da mão de obra tende a cair. Então, não tem nada a ver com machismo, é uma questão da dinâmica econômica. Então, fui conversar isso com a professora. Não, você é machista, você é não sei o quê, você é não sei o quê. Então, tudo que não sabe explicar, tudo que não estudou, tudo que não aprendeu, não é capaz de raciocinar, aí joga um estigma na gente, né? Você é machista. Então, você é machista, você é uma pessoa que não presta, não vale a pena te ouvir, a gente não quer nem saber o que você tem para pensar. É a esquerda democrática. É o que eles fazem com o Bolsonaro também, gente, não sei se você já percebeu. Como eles falam que o Bolsonaro é fascista, como fala que ele é machista, racista, e um punhado de outras coisas, nossa, ele é tudo isso, então, ele até mereceu tomar uma facada em 2018, devia ter até morrido, que eu já vi muita gente falar isso, né?
Olha só aonde que foram parar os valores humanos dessas pessoas, desejar a morte para uma pessoa que sofreu um atentado. Olha que coisa horrível. Como que é a questão da desconstrução da imagem da pessoa. Eu não cheguei a ser desconstruído igual o Bolsonaro, não, mas, assim, eu sei que é uma coisa bem dolorosa e bem difícil de conviver. Destrói a gente, porque isso causa insegurança. Essa exclusão, essa perseguição, ela gera insegurança, ela gera medo, né? Agora, você pensa no caso dele, que inclusive tomou uma facada, e ainda ouvir pessoas falarem que deveria ter morrido, que não tomou facada coisa nenhuma. Olha só como essas pessoas agem, né? A desumanização. E como que você faz para conviver em paz? Assim, com o seu modo de viver, com o seu modo de ver a vida, com os valores que você traz, dentro de sala de aula em harmonia, nesse ambiente de sindicatos, que você tem que participar de reuniões de conselho escolar, reuniões de professores, e reuniões aí nesse ambiente todo dominado por esse pensamento revolucionário. Vixe, essa harmonia nunca existe. A guerra cultural. Inclusive, uma vez eu fui conversar com um vereador aqui da cidade, que a gente estava trabalhando num projeto contra a linguagem neutra da escola. Eu levei um tanto disso aqui para ele. Falei para ele, o senhor sabe que o senhor está entrando numa guerra, né? E a munição para você ganhar a guerra é essa aqui, não tem outra. E eu acho que a harmonia não existe. O que eu cheguei à conclusão é que eu tenho que estudar e tenho que estar à altura para debater com esse pessoal. É igual o Olavo de Carvalho dizia. Ele falou, quando você lida com uma pessoa de esquerda, você não está lidando com uma pessoa normal. Uma pessoa normal, ela quer conversar, entender as coisas e chegar numa conclusão mais próxima. No meio termo, chegar mais próximo. A pessoa normal, ela cede, ela está pronta para ceder, porque ela quer chegar num consenso, numa conciliação. A esquerda não, né? Hora nenhuma, eles querem se impor. Exatamente. Agressivamente. O professor Olavo falava, a esquerda, ela não quer conversar, ela não quer debater, entender as coisas e chegar próximo da verdade. O que a esquerda tem? Ela tem um projeto político e qualquer coisa, seja mentir, manipular, se precisar até matar, igual aconteceu lá no caso do Bolsonaro, algumas pessoas da esquerda são capazes de fazer. Não vou dizer que sejam todas, mas a gente sabe que algumas são capazes de fazer para chegar ao poder. Então, diz o Olavo que é o seguinte, não adianta você querer conversar com a esquerda igual você conversa com a pessoa normal. Por quê? Você fala a verdade, eles não. Você vai buscar informações e argumentos que são confiáveis para debater, eles não. Eles vão manipular os argumentos e as informações para confundir, que é o que eles fazem. Você está indo debater para chegar próximo da verdade, eles estão indo para te destruir a qualquer custo. Então, com a esquerda, só tem um caminho. Você tem que estudar, tem que argumentar e tem que expô-los. Tem que mostrar para eles o quanto que o projeto deles é ruim, o quanto que o projeto deles prejudica a sociedade, o tanto que o projeto deles é mentiroso e manipulador. Não tem outro caminho. Mas dentro disso que você me falou, eu vou juntar um pouquinho a resposta da questão anterior com essa. Dessa escola particular, eu também fui trabalhar na escola que eu estudei, aquela que eu te falei, onde eu tive os primeiros contatos com a luta de classe. E quando eu fui trabalhar lá, como eu te disse, né, uma escola historicamente de esquerda, muita gente do PT lá dentro, muita gente que saiu pro sindicato ligado ao PT, que saiu de lá, então, historicamente ligada com a esquerda. Não que todas as pessoas lá sejam de esquerda, mas tem uma força muito grande. E foi um choque enorme na hora que eu cheguei dentro da escola, porque visões totalmente diferentes, postura de dar aula diferente, comportamento diferente, postura diante dos alunos diferente, e nas reuniões, eu sempre levantava e sempre falava, não concordo, não acho que deve ser assim, não vai funcionar, não está dando certo.
aquelas metodologias de esquerda que eram colocadas. Então, eu já fiquei marcado como o cara que é contra, como a pessoa que não adere às ideias, né, e passei a ser perseguido dentro da escola. Essa perseguição, eu comecei a trabalhar lá em 2010, essa perseguição aí ficou por volta de uns 8, 9 anos. Aí, mais recentemente, com troca de direção e tudo mais, assim, um novo modelo de gestão, o clima dentro da escola melhorou um pouco. Mas, mesmo assim, tem muito conflito. Eu, por exemplo, Gi, eu não gosto de usar doutrinação, mas, por exemplo, lá eu vou dar uma aula, a geografia ela é muito dinâmica, ela trabalha com tudo quanto é tipo de assunto. Então, eu vou dar uma aula sobre economia brasileira, por exemplo, para os meus alunos. Eu pego, coloco um gráfico lá mostrando a evolução do PIB na última década. Quando eu coloco o gráfico e mostro a evolução do PIB na última década, aí eu vou mostrar para os alunos, ó, quem governava esse ano, quem governava aquele ano, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Aí eu mostro para eles, por exemplo, 2010, o PIB subiu 7,5, depois ele despencou. O que 2010 tem de especial? Foi o último ano do governo Lula. Aí, mas então o Lula é bom, porque foi o PIB cresceu mais no governo dele. E isso, assim, eu já trabalhei com eles, o que é senso comum, o que é ciência. Eu falei, pessoal, será que só o nosso senso comum de olhar a barrinha grande é suficiente para tirar essa conclusão? Vamos analisar para a gente ver? Vamos usar o conhecimento científico. Olha, se essa barrinha está grande aí, deve ter um motivo para ter chegado nisso aí. Por que está 7,5 aí, depois só despencou nos governos seguintes? Será que não tem alguma coisa que vocês não estão vendo? Aí eu vou explicar para eles como que foi feito para o PIB crescer 7,5. Em 2008, a gente teve uma crise econômica. 2010, para tentar fazer a economia crescer, houve, por parte do governo federal, um investimento em empréstimos para as pessoas, para que elas consumissem. O que faz a economia crescer? Consumo. Então, as pessoas pegaram dinheiro emprestado, se endividaram para consumir. Como o governo não tinha dinheiro, ele também pegou dinheiro emprestado para poder injetar na economia. Então, a gente tem um endividamento do governo e das famílias. Aí, a curto prazo, olha o tanto que a economia cresceu. Mas olha 2011, tá vendo que a barrinha caiu quase pela metade? Será que não tem alguma coisa a ver com as famílias endividadas, com o governo endividado, perda de capacidade de investimento? E a gente vai ter uma década aí crescendo a 0,5%, em média. Então, assim, eu vou dar uma aula de economia, se eu vou trabalhar com um gráfico, vou trabalhar com a tabela, eu tenho que explicar para os alunos o que aconteceu. Eu não estou doutrinando o aluno, eu estou mostrando para ele o que é real. O contexto histórico daquele momento. Sim, estou mostrando para ele o que é real. Igual ele olha lá no gráfico, os 2 últimos anos que a Dilma governou, 2015 e 2016, a economia foi abaixo de zero, né? Juntando os 2 anos, em torno de 7%, que a economia diminuiu, o país empobreceu. Então, eles querem saber, por que a barrinha está abaixo de zero? Então, eu tenho que explicar para eles, isso não é doutrinação, isso é você ensinar o que é fato. Agora, eu tenho professores que eu vejo lá, não, o Lula é maravilhoso, o Lula é bom, a época que o Lula governou, as pessoas tinham dinheiro, as pessoas compravam, as coisas eram baratas e coisa e tal. E a gente sabe que ele saiu aí em 2010, com uma inflação alta, né? A economia superaquecida por causa dos empréstimos que ele injetou na economia para a população consumir, um endividamento público muito grande. Então, eu sempre faço essa diferença. Olha, eu nunca falo que uma coisa é boa ou ruim. Eu mostro para os alunos o que aconteceu na economia, o que aconteceu na política, o que aconteceu na história, o que aconteceu na geografia, o que aconteceu na geopolítica. Igual eu vou explicar, por exemplo, a questão lá de Israel. Eu não falo que Israel é bom e os palestinos são ruins. Eu mostro para eles o que aconteceu desde a época que os romanos fizeram os judeus fazerem a diáspora até os dias de hoje. A conclusão depois eles vão tirar de acordo com as informações. E falo para eles, se vocês acharem que eu estou doutrinando ou mentindo para vocês, pode pesquisar, eu dou as fontes para vocês olharem. Sim, era isso, era exatamente essa palavra que eu estava aqui esperando um momento para não te interromper. Porque o que a gente vê hoje
nem é só na sala de aula, mas eu acho que acaba sendo em tudo, né? Até no jornalismo, nas reportagens que a gente assiste na TV, é mais opinião do que fato. Ninguém mais parece que se detém no fato. Gente, eu não acho que aqui está certo. Eu, pelo menos, aprendi que o jornalista, ele passa a história, ele conta, ele reporta para a população, né? Então, ele faz uma descrição daquela situação, uma descrição dos fatos, e aí a pessoa, com a cabeça dela, ela pensa, reflete, e ela tira as próprias conclusões, tomada por base ali naquela narração de fatos. E eu acho que isso também seria o professor em sala de aula, né? Fundamentar, dar a base ali sólida, com fundamentos teóricos, mas nos fatos, não em opiniões. Hoje é uma coisa interessante, eu concordo plenamente com você. O problema é que eu não vou dizer que sejam todos, mas tem muitos professores que não têm essa fundamentação teórica, entendeu? Porque isso dá trabalho, a gente tem que pesquisar gráfico, tem que pesquisar tabela, tem que ler livros sobre economia, tem que entender o que está acontecendo. É trabalhoso, mas é uma coisa muito bacana, sabe? E a gente sente a diferença quando a gente vai dar aula para os alunos. Eu tenho turma levada, por exemplo. Ó, eu não sei se você consegue entender essa lógica, mas olha que coisa maluca. O governo do estado de Minas Gerais, pelo que me foi explicado, ele não leva em consideração a qualidade da aula para pôr o tanto de aluno dentro da sala. Me parece que é pelo número de metro quadrado. Então, se você tem 60 metros quadrados, cabe 60 alunos na sala, independente se a qualidade de aula vai ser boa ou vai ser ruim. Então, eu dou aula, por exemplo, para a turma cheia. Eu acredito que a turma deva ter uma faixa beirando uns 50 alunos. E turma levada. Hoje, mas é a coisa mais estranha, sabe? A hora que eu vou dar aula para eles, eu começo a explicar as coisas, mas com fundamentação teórica, aí eu vou, igual esse gráfico, eu estou te falando de economia, apresenta esse gráfico para eles, porque assim, não adianta você querer dar aula de algo que as pessoas não têm curiosidade de entender. Então, você tem que pegar um tema polêmico, despertar a curiosidade e ir jogando as informações e as teorias em cima para os meninos aprenderem. Aí eu começo a mostrar o gráfico, vou despertando a curiosidade deles. Aí na aula, você não ouve uma asa de mosquito batendo. Olha, e aí eles querem entender sobre câmbio, eles querem entender sobre política monetária, então, querem entender sobre inflação. Então, é uma série de coisas que, assim, antes eu achava que era imaginável pensar os alunos terem curiosidade de entender isso, e eles têm, entendeu? Então, é onde eu estou te falando, assim, não é doutrinação. Igual eu pego esse gráfico, eu tenho que contar para eles que a economia cresceu 7,5, mas não foi porque a economia estava bem. É porque existe um processo de indução para ela crescer 7,5, alavancando o consumo à base de endividamento, que vai ter uma consequência depois de muitos anos. Eu não posso omitir essa informação, isso não é doutrinação, isso é o que aconteceu. Aí, à medida que eu explico aquilo ali, e vou explicando toda a dinâmica econômica em torno daquele gráfico, vão surgindo esses assuntos. Ah, mas que o dólar tem a ver com a inflação? Que entra a questão do câmbio. O que tem a ver... Eles nem sabem o que é política monetária. Eu vou explicar para eles. O que tem a ver política monetária com a inflação? Que é a questão dos juros. Então, aí, assim, surge tanta coisa... E a gente vê, assim, que é uma aula que fica bacana, que vale a pena, sabe? Então, eu já tive muito problema, não hoje eu não tenho tanto, mas eu já tive muito problema em torno disso. Porque, igual você estava falando, tem professor, não são todos, né? As pessoas, às vezes, acham que todo professor é esquerdista, militante, e está doutrinando. Não é. Os professores esquerdistas são minoria, é uma minoria muito organizada e que tem muita força e influência dentro das escolas. A maior parte dos professores são nem de direita nem de esquerda, tentam sobreviver dentro da escola. Então, igual eu estou te falando, os professores que são militantes, eles chegam
e apresenta, o Lula é bom, na época do Lula era assim, só que não fundamenta. É a questão da pós-verdade. Você mexe com o coração da pessoa para ela não usar o cérebro. Eu já tento pegar o processo contrário. Eu tento fazer ela pensar para depois o coração dela ter um sentimento correto sobre a situação a partir das conclusões que ela vai tirar. Então, eu vou muito para esse caminho. Então, isso já me deu muito problema. E quando entra nessas pautas de minoria, então, que é uma pauta que eu não tenho como fugir. Vou te dar um exemplo. Hoje eu fico abobado de ver. Escolas que fazem movimento para defender o negro, quando chega esses 13 de maio, essas datas. A maioria dos professores que eu já perguntei, para os alunos, para as pessoas, não sabem nem o que é negro. As pessoas acham que negro é sinônimo de preto. E não é. No Brasil, o que é negro? É a soma de pretos e pardos. E pardo, você pode ter pessoa que... Pardo é mistura racial, né? Mistura das raças. Pardo, você pode ter um pardo que não tem nada de preto no sangue dele. Ele pode ser filho, por exemplo, de índio com branco, de branco com amarelo, de amarelo com índio. Olha como que as informações são desencontradas. Aí eu chego com o gráfico do IBGE lá, distribuição da população brasileira por cor ou raça. São 5 grupos: brancos, pretos, amarelos, indígenas e pardos. Cadê os negros? Não tem. Aí, não, professor, mas por que tem que a gente faz esses trabalhos para defender a questão da igualdade racial, dos negros, não sei o quê? Eu falo, uma coisa é ciência, outra coisa é ideologia. Tem um filósofo que eu não gosto muito dele, mas ele tem algumas ideias boas, né? O Karl Marx dizia que a ideologia é uma falsa consciência. Ela pega uma causa justa para mobilizar as pessoas, mas, na verdade, só quem está lá à frente da ideologia é que sabe os reais objetivos. Então, se você quer saber por que faz isso, você vai ter que estudar direitinho para você ver o que está por trás da ideologia. Alguém está usando uma causa justa para mobilizar vocês. Por que será? Qual o objetivo que tem por trás disso? Então, assim, aí entra em choque. Mas eu não tenho culpa, Gi. Eu vou brigar com o IBGE? Eles não são fãs da ciência? Ciência, ciência, ciência? Ciência, ciência, ciência? Pois é, esses dias agora, teve aqui em Uberaba, tem acho que chama COMPIR, alguma coisa de comitê da igualdade racial. Aí eu estou questionando lá nos meus grupos, gente, mas como que é um comitê de igualdade racial se a gente só tem pretos nesse comitê? Cadê os outros grupos raciais que a gente tem no Brasil que não estão representados aqui? Igualdade racial é essa que está trabalhando com ponto de vista só de um setor da sociedade e deixando os outros de lado. Então, são coisas que as pessoas precisam começar a questionar. Então, assim, eu não quero que ninguém fique excluído, nem o preto, nem o branco, nem o amarelo, nem o indígena, nem o pardo. Tem que ter lugar para todo mundo. Só que eu vejo, assim, as políticas que são contra o racismo excluindo as outras raças. Então, que igualdade racial é essa? Nenhuma. É privilégio. Cláudio, como que você acha, assim, que pais, né, que estão aí acompanhando essa entrevista, podem contribuir? Você acha que eles têm algum papel nesse processo de tentar contribuir para a qualidade do ensino, qualidade do que é ensinado na escola, acompanhando o material didático, indo bater um papo com o professor, com o pedagogo, com o supervisor? Porque senão eles perdem os filhos, né? Aí no meio dessa guerra mesmo cultural, informação com desinformação, que até a história eles deturpam hoje em dia na cara dura, né? Olha, eu recomendaria para todo pai e toda mãe para ler esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver. A ideologia de gênero na educação. Marisa Lobo. Ela é uma psiquiatra, ela é evangélica, psiquiatra, e ela fez mestrado em questões de gênero.
E ela, assim, dá cada orientação para os professores e para os pais nesse livro para tomarem esses cuidados que você está falando. Eu não tenho filhos, eu namoro há 12 anos, mas nós decidimos não ter filhos. Eu penso que o mundo hoje não é um mundo bom para ter filhos. A gente está numa época muito difícil, num mundo muito difícil. Em outro contexto, eu gostaria, mas eu acho que, assim, a questão cultural está num nível que hoje a música ruim, o filme ruim, a televisão ruim, o que tem de ruim na internet, o que tem de ruim na escola tem mais influência sobre a criança do que os pais. Os pais estão sendo os que menos influenciam na criação dos filhos, infelizmente. E as influências que estão vindo de fora da família não são boas. Então, assim, eu decidi não ter filhos por esse motivo. Eu acho que o contexto não é favorável. A gente precisa lutar por uma sociedade com uma cultura melhor, um ambiente melhor para a criação de filhos. Mas se eu tivesse filhos e tivesse na escola, pela experiência que eu tenho como professor, eu fiscalizaria tudo que meu filho está estudando e fiscalizaria tudo que está acontecendo na escola. Eu não daria um voto de confiança sem estar fiscalizando o que está acontecendo, não. Por que que eu faria isso? Tem muitos professores bons nas escolas, tá? Eu diria até a maioria são bons, pessoas sérias, que trabalham direitinho, mas como todo setor, tem as pessoas que não são. Tem coisas erradas que acontecem também. E eu não estou falando só, assim, do meio mais próximo que eu vivo, não. Estou falando de leituras que eu faço, igual esse livro que eu mostrei. Esse livro dá exemplo de problemas que ocorreram numa série de cidades do Brasil. Então, coisas sérias estão acontecendo na escola, coisas, materiais inadequados, infelizmente, acontece de ser levado. Tem professores que, às vezes, levam coisas inadequadas. Então, assim, eu fiscalizaria, ficaria de olho. Todo dia eu olharia o que o meu filho está estudando. E, Gi, eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, eu acho que o problema é tão grave, que mesmo um professor, por exemplo, igual eu, que é contra a doutrinação, que é contra essas ideologias de esquerda, tem dificuldade de fugir disso. E eu vou te explicar por quê. As políticas de educação, elas são elaboradas por pessoas que têm essa linha de esquerda. As universidades brasileiras, elas estão dominadas por esse pessoal. E são eles que formam os professores. E são eles, muitas vezes, que elaboram as políticas de educação que os governos levam adiante. Eu te dou um exemplo. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular que nós utilizamos, ela tem uma série de brechas para entrar essas ideologias de esquerda. Lá tem muitas questões de pautas identitárias, de minorias, questões de, entre aspas, direitos humanos, né, que as pessoas podem esticar isso até onde elas querem chegar, questões sobre meio ambiente também que dá para esticar até onde quer chegar. Então, tem muita brecha. E uma outra brecha enorme são os chamados temas transversais, que eles entram no contexto do conteúdo que o professor está trabalhando. Então, o professor pode ser até de matemática, ele pode fazer uma transversalidade, trazer uma questão sobre saúde para dentro da disciplina dele, e dentro de saúde ele pode ressaltar alguma questão LGBT ligada com saúde. Ou aborto. Isso que eu ia te falar, uma questão feminista, como a segunda onda do feminismo defende o aborto, ou até de ideologia de gênero, questão da saúde aí dos LGBTs. Então, existe essas brechas que são gigantescas, entendeu? É aquele tipo de coisa, assim, que dá uma abertura para tudo quanto é coisa que você imaginar. Então, os próprios documentos que balizam os livros didáticos, o que o professor vai ministrar em sala de aula, as políticas de educação dos estados e municípios, estão baseados nesses documentos que já vêm com vício. Eu, sinceramente, essa BNCC que está aí não foi elaborada no governo Bolsonaro, ela foi concluída no governo do Temer. Se eu não me engano, o ministro da Educação era o Mendonça Filho, na época. Eu pensei que quando o Bolsonaro entrasse, a primeira coisa que ele ia fazer era mandar rasgar essa BNCC e fazer uma coisa mais séria, né?
e ele, até agora, não conseguiu ou não se alertou para o problema. Eu sei que teve muitas dificuldades aí com o Ministério da Educação, que a militância caiu de cima, né? Eles sentiram um perigo. A educação é um dos pilares de poder da esquerda. Você imagina, quase todo mundo passa pela escola. Se quase todo mundo passa pela escola e a escola está ensinando as pautas de esquerda, ideologizando a educação, então já está formando as pessoas para ser o novo homem da nova sociedade, para aceitar as ideologias dessa nova sociedade. Inclusive, tem até umas palavrinhas que antes eu não sabia, né? Depois a gente vai aprendendo os truques. Então, quando Paulo Freire fala de transformação social, não pensa que é uma coisinha bonita de transformar a sociedade para algo melhor, não. Transformação social é do capitalismo ao socialismo. Então, assim, até esses truques de linguagem a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Então, se eu fosse os pais, eu fiscalizava mesmo. Às vezes o professor nem é mal intencionado, mas o documento que chega como referência para ele preparar a aula já está induzindo aquilo. O professor, às vezes, não é mal intencionado, mas não tem esse esclarecimento de entender que aquilo ali é uma manipulação ideológica. Você tem uma noção. Eu acho que eu até cheguei a te mandar no Zap para você ver a matriz curricular que o governo municipal, não atual, o governo municipal anterior de Uberaba mandou para a época da Covid. Tem um item lá que é para trabalhar questões de gênero, questões LGBTs, feministas. Então, abre espaço para todas essas coisas. Então, os pais têm que ficar muito atentos ao que está sendo feito nas escolas. E uma coisa que eu acho interessante, Gi, eu tive até conversando isso com algumas pessoas que estão envolvidas nessas discussões políticas, falando para as pessoas, gente, eu fico admirado de ver como que político não entende nada de educação, mas nada. Olha, todos os políticos e candidatos a entrar na política que eu conversei, não entende nada de educação, absolutamente nada, só repete. Se o cara é de esquerda, ele só repete o que a esquerda fala. Se o cara é de direita, ele só repete o que a direita fala, mas não tem noção da realidade da sala de aula, das prioridades e das necessidades. Olha, se a gente não melhorar esse quadro de políticos para pensar na educação e não melhorar o quadro das pessoas que fazem as políticas de educação, nós estamos perdidos. Eu fico, assim, desencantado. Você tem uma noção aqui em Uberaba, o governo anterior, o governo do Paulo Pial, não é um governo de esquerda. Mas como Paulo Pial não entende nada de educação, ele colocou uma esquerdista como secretária de educação, que era a professora Silvana Elias. Ela adere a Paulo Freire, freiriana roxa. Quando teve a discussão da proibição da linguagem neutra aqui na escola, proibir a linguagem neutra na escola, ela já nem era mais secretária de Educação de Uberaba, ela entrou na discussão a favor de não deixar o projeto ser aprovado. Então, assim, é uma pessoa que é de esquerda. Agora eu fico tentando entender, se a gente vota num governo de direita porque a gente não quer essa influência esquerdista, é uma traição o executivo que a gente votou nele, pensando que ele é de direita, ele colocar uma pessoa esquerdista à frente da Secretaria de Educação. Outra questão que eu fico pensando, o Zema também não é um governo de esquerda. E eu vejo que no governo dele, para o governo do Pimentel, o que está sendo feito na educação não mudou muita coisa, não. Durante essa época que a gente teve a pandemia, aqueles PETs, que são aqueles manuais para os alunos estudarem durante a pandemia, que a gente enviava digital, o aluno ia na escola e imprimia para ele, os PETs de geografia ficava bobo de ver. Tudo baseado na luta de classe, defendendo o MST, o movimento do sem-teto, defendendo causa feminista. Então, assim, muito ideologizado. Eu falo, gente, mas o que mudou do governo do Pimentel para esse? A gente votou num governo que está à direita porque a gente não quer isso na educação, mas isso está na educação ainda. O ano passado, eles inventaram um monte de sábado letivo, e pelo que eu andei consultando por aí, muitas escolas, ao invés de dar aula, estavam colocando essas questões de minorias, de pautas identitárias, para ser discutido dia de sábado. Então, assim, eu fico tentando imaginar que responsabilidade e compromisso esses políticos têm com os eleitores deles.
Muito complicado, muito complicado. Antes da gente encerrar, faltou da gente falar da questão do movimento sindical, né? Que atua muito forte tentando corromper esses professores, né? Esses aí que você trouxe aqui esclarecendo para nós, que não estão nem à direita nem à esquerda. Eles querem só trabalhar, eles querem só viver a vida, prestar o serviço, né, que é dar aula. É verdade. Olha, eu tenho a convicção, pelos anos que eu trabalho na educação, que a educação, os professores estão divididos assim, uma minoria, que é militante mesmo, que realmente abraçou a militância e está levando ela para dentro da escola, e essa minoria que é militante, tanto leva isso para dentro da sala de aula, como também tem os truques de linguagem, de retórica deles para tentar trazer os professores para o lado das pautas da esquerda. Tem a maioria dos professores que não são nem de direita nem de esquerda, mas eles ficam na seguinte situação: tem medo de se posicionar contra certas coisas que acontecem, porque sabe que sofre perseguição. E que essa minoria é muito organizada. E, ao mesmo tempo, essas pessoas muitas vezes votam na esquerda, ou até aderem a pautas da esquerda, porque é o que eles conhecem. A direita se omitiu na educação. E aonde a direita não ocupou espaço, ela deixou espaço para quem? Para a esquerda. Então, o professor hoje, se ele não é de esquerda, ele não tem outra opção. Olha, surge um problema com os professores, uma pauta, um problema que tem que defender os professores. Quem que abraça a nível estadual? A Beatriz Cerqueira, que é do PT. Eu não sou petista, não sou de esquerda, mas eu reconheço que quando surge algum problema, eu não posso contar com nenhum deputado de direita, não posso, não adianta pedir, não adianta conversar. Eu já pedi para o Bruno, eu já pedi para o assessor do Bruno Engler, já pedi para outros deputados de direita, não mexe uma palha do lugar. Quem sai em defesa dos professores é a Beatriz Cerqueira, do PT. Aí depois eles falam assim, a professora é tudo esquerdista, vota na Beatriz Cerqueira. Mas cadê os políticos de direita defendendo os professores? Quem está defendendo é ela. Aqui em Uberaba, a gente não tem, na verdade, ninguém que defende a gente na Câmara Municipal. Tem um vereador lá, chama Celso Neto, que se diz representante da educação, mas, assim, eu não sei se é por má fé, ou se é por desconhecimento, ou se é por falta de competência. Toda vez que ele entra alguma coisa da educação, a gente toma prejuízo. Só traz problema. Coitado. Então, a gente não tem ninguém que nos representa na Câmara Municipal de Uberaba. Então, eu deixo esse alerta para a direita. Sai da zona de conforto, sai do comodismo e começa a ocupar espaço na educação. O que eu vejo os políticos de direita fazer é o seguinte: apontar o dedo na cara do professor doutrinador, esquerdista, vota na esquerda, e por aí vai, mas eu não vejo eles abrirem nenhum espaço de representação política para os professores. E olha que eu já andei atrás de vários. Aí, a hora que algum fala isso, eu falo para ele: qual alternativa que você está oferecendo para a gente? Você tem alguma alternativa para oferecer? Olha, Gi, funciona assim. Se um professor de esquerda, ou mesmo que não seja de esquerda, mas fica na dele, tem um problema, ele tem um sindicato que é dominado pela esquerda para defendê-lo, ele tem os partidos de esquerda que defende, ele tem os políticos em exercício de mandato de esquerda que defende. Eu estou aqui conversando com você. Se alguém vê o que eu estou conversando com você e vier me perseguir, eu estou por minha própria conta. Eu não tenho sindicato, não tenho partido de esquerda, não tenho político de esquerda em exercício, não tenho partido de direita, nem político de direita em exercício, e ninguém para me defender, eu sozinho. Não tem retaguarda. Então, oi? Não tem retaguarda. Não tenho. E os outros professores têm consciência disso. Aí eu fico tentando entender qual a moral que os políticos de direita têm de querer cobrar alguma coisa dos professores se eles não têm nada para oferecer em termos de representação.
Eu tenho muito choque com o pessoal do movimento sindical aqui em Uberaba, tanto do sindicato do município quanto do sindicato do estado. Eu considero o nosso sindicato do município pouco transparente, já falei isso para eles. Eles escondem as coisas, nos omitem informações. A gente está tendo uma renegociação do plano de carreira agora. Eu já pedi por WhatsApp, já pedi no Facebook deles, já mandei no pessoal de algumas pessoas lá do sindicato, pedindo informações, eles não dão. Eu não sei qual é o motivo desse segredo. A CEMED, que é a nossa Secretaria de Educação, mandou fazer uma eleição para tirar um representante de cada escola para participar dessa comissão que vai reformular o plano de carreira. Aí depois eles mandaram essas pessoas fazer uma eleição para escolher, acho que 2 representantes dos PEB, do Profissional de Educação Básica. Aí o que acontece? Nada chega de informação nas escolas, a gente não está sabendo de nada. É tipo assim, você tem uma comissão que tem 2 representantes lá, que devem estar representando eles mesmos, porque não passa informação nenhuma para a gente. Aí tem um grupo aqui de WhatsApp, que chama Coletivo de Educadores. A administradora do grupo, eu conheço ela, é uma pessoa que tem uma ideologia muito afinada com a esquerda, e é outra também que diz defender os professores, mas todas as vezes que ela entra no processo de negociação com os vereadores ou com a prefeitura, pode saber que vai sobrar algum prejuízo para a gente. Esses dias eu estava falando para ela, como que você está nessa comissão? Porque foram eleitos representantes das escolas, a sua escola não te elegeu, o pessoal do seu grupo não poderia te eleger, porque quem elege são os professores das escolas, dentro das escolas. Por que o patronal te convidou para participar da comissão e excluiu as pessoas que foram eleitas pelos professores? Que coisa, né? Isso está muito confuso, né? E o povo, aí eles caem em cima de mim, né? Eu sou um dos poucos que tem coragem de falar, mas para mim é uma coisa muito absurda. Olha, eu não estou falando mal da pessoa, não estou falando que ela vai agir de má fé, mas eu me sinto no direito de desconfiar quando o patrão convida um funcionário que não foi eleito por seus pares para participar de um processo de negociação. E os que foram eleitos... Pois é. Então, são muitos conflitos. E eu vejo que os nossos sindicatos, eles não representam os professores, eles representam os partidos políticos que eles são afinados. O nosso sindicato do município, ele é de esquerda, tem uma afinidade muito grande com o PCdoB, inclusive um dos membros que já foi presidente do sindicato, já foi candidato a vereador pelo PCdoB, e o nosso partido do estado, nosso sindicato do estado, ele é ligado ao PT. Então, são todos ligados com a esquerda, e colocam, assim, os cavalos de Troia, às vezes, nessas pautas dos professores, que eu fico admirado de ver. Eu não me lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado, foi feita uma manifestação contra a PEC 32 aqui em Uberaba, aquela da reforma administrativa. Os sindicatos são contra, porque acreditam que prejudica os professores. Falei, beleza, é uma pauta justa de se discutir, de se entender. Convocaram essa manifestação, eu falei, não vou. Eu já sei o que vai ter nessa manifestação. Vai estar cheio de bandeira da esquerda, vai estar cheia de faixa da esquerda, se não tiver coisa pior. Aí sai um vídeo, saiu um vídeo dessa manifestação. Na frente da manifestação, um grupo LGBT, aqui de Uberaba, chama Bete Pantera, representando, um segurando o outro pela coleira, puxando, o outro se arrastando no chão lá na rua, né, fazendo uma série de cenas, assim, teatrais, e atrás um boneco do Bolsonaro enorme, com a faixa presidencial. Eu acho que eles colocaram uma espécie de um pau, assim, para a pessoa segurar, aí vem o manto, assim, que é tipo o terno do Bolsonaro, cobre o cara, fica só os pés dele. E o cara simulando que ele estava pisando, esmagando, sabe, o homossexual do grupo LGBT. Mais para trás, faixa do Lula livre, faixa contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro. Eu falei, peraí um pouquinho, a pauta não é contra a PEC 32?
O que esse negócio do Bolsonaro pisotear LGBT tem a ver com isso? O que essa placa, o que essa questão do Lula livre, dessa antecipação da campanha do Lula está fazendo aí? O que esse fora Bolsonaro está fazendo aí? Então, eles ficam usando a representação dos professores para ficar inserindo essas pautas políticas dos partidos que são ligados aos sindicatos. Então, assim, eu sinto o sindicato do município, o pessoal está bem, assim, desanimado com ele, o sindicato está bem desacreditado, e o sindicato do estado, ele está numa situação melhor, porque aquela questão da aprovação do piso, né, reajuste do piso de 33,2, ele conseguiu aprovar na LENG, pela ação lá da Beatriz Cerqueira, então eles estão com a moral alta. Mas, assim, eu acho que infiltra demais a questão ideológica numa pauta que devia ser mais objetiva. O sindicato ele tem compromisso de defender o profissional, não as suas ideologias políticas da direção do sindicato. Então, assim, bem difícil, uma relação que não é fácil. Recentemente, eu fui participar de uma assembleia do sindicato, do Estado, online. Aí, a hora que eu começo a perguntar, o povo já fica tudo assim, apreensivo, né? Eles não gostam muito de conversar, porque você já viu, né? Quem não estuda muito e quem manipula informação, sabe que vai se embaraçar. Então, a hora que a gente começa a questionar assim, eles já querem terminar a reunião, já querem mudar de assunto, tentam calar a gente, sabe? É complicado. Falaram algumas coisas lá sobre as escolas militares, eu comecei a questionar. Vamos terminar a reunião. E é isso daí. Convidaram até o cara que é presidente do Simpro, que é das escolas particulares, para participar da reunião, o cara falando de eleger o maior número de deputados federais, estaduais, de esquerda, e coisa e tal. Eu falei, gente, o que isso tem a ver com a pauta da reunião, que era a questão da greve pelo reajuste 33,2. Tá vendo, assim, como que é a questão do uso do sindicato para fazer política, assim como a militância faz o uso da sala de aula para colocar as pautas políticas da esquerda. Olha, meu Deus, vai mesmo de 30 a 40 anos para conseguir recuperar tudo isso, que a gente não pode perder a esperança, né, Cláudio? Porque diante de um cenário assim, a gente se sente, né, meu Deus, totalmente desesperançoso. O Olavo disse uma coisa interessante, Gi, antes dele morrer, né? Assim, quando eu falo que o Olavo morreu, me dá uma tristeza, porque é igual ele falava, assim, que você pegar um intelectual dos anos 60 e pegasse um de hoje, apesar do cara lá dos anos 60 já ter morrido e não ter acompanhado toda essa evolução ao longo dos anos, ele era mais inteligente do que os intelectuais de hoje. Eu não sei se você já leu um texto que chama Imbecil Coletivo, que hoje nas universidades, os professores universitários vão imbecilizando uns aos outros com essas ideologias, ficam presos nesse compromisso ideológico, né? Não pode sair daquela ideologia do que foi combinado. Então, ele falava muito isso. Você pega um intelectual dos anos 60 com um de hoje, o cara, ele morreu lá nos anos 60, mas o nível dele é bem superior ao de hoje. E o Olavo, ele veio dessa época, né? Você vê, assim, que é uma pessoa que tem um nível de esclarecimento, de visão das coisas muito diferente dos outros ditos intelectuais de hoje. Eu até lembro que ele falava assim, eu ria demais, eu falava para minha namorada, esse cara, ele é um pouco convencido, mas ele tem razão. Ele falava assim, eu nem leio livro de intelectual brasileiro porque eu não tenho mais nada para aprender com eles. Se eu ler livro deles é por caridade. Ele era um ser humano sensacional. Também amava demais. Adoraria tê-lo conhecido. Cláudio, oportunidade. A gente partindo aí 1h40 já, né, de bate-papo, quero pedir para você deixar aí uma mensagem final, algo assim que a gente não tenha abordado, né, e que você ainda acha importante acrescentar, né, nesse encerramento. Bom, eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre as questões da educação. Ainda citando o professor Olavo de Carvalho,
eu lembro que um dos livros que eu li dele, ele tem um artigo que ele dizia o seguinte, que tinham sobrado poucos respiradouros na mídia, que estava muito influenciada, muito ocupada pela esquerda no Brasil. Uma mídia que escrevia sempre a mesma coisa, sempre na mesma linha, pregando sempre as mesmas ideias, e não abria espaço para outras ideias, né? Fechou o debate, cadê a democracia? E o Olavo dizia que poucos respiradores tinham sobrados, mas ele ia continuar escrevendo e trabalhando nesses respiradores. Então, assim, eu queria te dizer que você está abrindo um respirador aí, como diz o professor Olavo, né? Uma oportunidade para novas ideias serem debatidas, serem colocadas, para que uma democracia de verdade aconteça, porque não existe democracia com discurso único, com ideia única, com ponto de vista único, né? Precisa abrir espaço para outras visões. Eu acho tão interessante, assim como a esquerda é contraditória, que o Marx dizia que tudo tinha que ser dialético, e a esquerda hoje é tudo unilateral. Não existe nem a dialética marxista para eles mais. Então, te parabenizar por esse espaço, para colocar as coisas realmente em debate, mostrar outros pontos de vista. De coração, eu queria dizer para os pais, acompanhem, olhem os cadernos dos seus filhos, olhem os livros, olhem o que está sendo feito nas escolas. Não estou dizendo para desconfiarem de todos os professores, nem de todas as escolas, porque tem muitos professores que são excelentes profissionais, muitas escolas boas, mas eu acho que todo pai deveria acompanhar o que está acontecendo, né? Porque coisa errada existe em qualquer setor da sociedade. A educação não é diferente, e eu acho que a educação de uma criança é uma coisa muito séria e precisa ser acompanhada de perto. Eu acredito que essa tendência da esquerda de tentar fazer com que a criança seja do Estado e não da família, que é o que eles estão tentando fazer, eu não concordo com isso. Eu acho que o filho é do pai e da mãe, e o pai e a mãe têm que determinar quais são os valores que essa criança vai ser criada. Então, acompanhe de perto, não deixe que a escola, não deixe que a guerra cultural influencie seu filho mais do que você. Eu estava lendo um livro aqui da Ana Campagnolo, que ela estava dizendo que os movimentos de esquerda em geral, inclusive as feministas, eles adoram a escola e detestam a família, pelo seguinte: a família dá para a gente uma personalidade, uma identidade própria, uma capacidade da gente perceber o mundo de uma maneira diferente das outras pessoas. A escola, ela homogeneiza, ela faz todo mundo pensar igual, todo mundo ser igual, e a pessoa passa a não ter identidade mais, e quem não tem identidade é uma pessoa propícia a obedecer, a seguir o que está na moda, o que está acontecendo, né? Então, os pais têm que cuidar com carinho dessa identidade que eles dão para os filhos, não deixa a escola passar por cima da família, em primeiro lugar a família. Para os professores, eu diria assim, com todo carinho também, eu sei que a luta é difícil, eu já sofri demais, assim, perseguição, tudo quanto é tipo de problema, mas a gente não pode desanimar e não pode aceitar que as pessoas imponham as coisas como está sendo feito hoje nas escolas. A gente precisa aprender a falar não. A gente não pode falar sim para tudo, a gente não pode se omitir por medo. Então, vamos brigar aí para a gente ter uma escola mais democrática, uma escola mais humana, uma escola mais culta, mais acadêmica, e, de preferência, uma escola sem ideologia. É isso, Gi. Eu sei que, assim, tá tão agradável que o tempo passou e eu não vi, né? É porque quando o papo flui, né? O papo vai fluindo, 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 né? Eu também não vi o tempo passar, não, mas é porque foi realmente muito enriquecedor mesmo. Muito obrigada, viu, Cláudio? Deus te abençoe aí nas suas lutas, e vamos que vamos. Desistir não é uma opção. Nos abençoe, né, nas nossas lutas. Quer com Deus. Com Deus. Este foi o programa Trajetória. Espero que você tenha aproveitado esse bate-papo com o professor Cláudio. Antes de sair, confere se você está inscrito aqui no canal e lembre-se de acionar as notificações. Deixa também o seu comentário, a sua curtida. Beijo no seu coração e até o próximo episódio.